meu nome é Lívia, sou médica cardiologista e cardiogeriatra. Hoje falo um pouco para vocês sobre insuficiência cardíaca e cuidados paliativos. Qual o caminho? A insuficiência cardíaca ela é definida como uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas típicos que são causados por alterações funcionais ou estruturais cardíacas, resultando em uma redução de débito cardíaco ou elevações das pressões intracardíacas, tanto no repouso quanto ao esforço. No mundo, temos cerca aí de 20 milhões de pessoas portadoras de insuficiência cardíaca. Cerca de 50% dos pacientes morrem 5 anos após receberem o diagnóstico de insuficiência cardíaca. 1 em cada 5 pacientes internados por IC tendem a reinternar em menos de 30 dias e a prevalência da IC aumenta de maneira significativa com o processo de envelhecimento. Por isso, uma cardiogeriatra conversando com vocês. Esses dois gráficos mostram a sobrevida da insuficiência cardíaca em comparação aos principais tipos de câncer, envolvendo câncer de mama, ovário e intestino para mulheres, câncer de bexiga, próstata e intestino para os homens. Nos dois cenários, a IC tem uma taxa de sobrevida muito menor do que essas neoplasias, reforçando aí a sua importância e o seu impacto. Em termos de impacto, a IC impacta a funcionalidade e qualidade de vida no meu paciente e altera suas estruturas sociais, como trabalho e relações interpessoais. Apesar de tudo isso, menos de 4% dos portadores de IC recebem algum grau de cuidados paliativos ao longo da história natural da doença, e quando recebem, o tempo médio entre o início de cuidado paliativo e a morte do paciente é de menos de 2 semanas, tempo muito curto. De modo que os pacientes que morrem por IC são aqueles que têm a menor compreensão de sua condição e o menor envolvimento na tomada de decisão em relação ao seu próprio tratamento. Importante lembrar que a insuficiência cardíaca ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Então, ela tem aí diversas etiologias. As principais, etiologia isquêmica, a insuficiência cardíaca após o infarto agudo do miocárdio, e a insuficiência cardíaca hipertensiva, por um quadro de hipertensão mal controlado ao longo dos anos. Sempre importante eu identificar qual é a etiologia dessa insuficiência cardíaca para direcionar também o tratamento da causa, além do tratamento da IC. Em termos de sintomas, esses sintomas eles podem ser causados pela própria insuficiência cardíaca, as alterações que ela acarreta, pelas comorbidades do meu paciente e pelos efeitos colaterais do tratamento que eu instituo. Os principais sintomas são dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, cansaço, intolerância ao exercício, e os principais sinais: distensão venosa jugular, refluxo hepatojugular, estertores pulmonares, presença de terceira bulha e desvio do ictus para a esquerda. No entanto, no cenário do paciente idoso, essa avaliação é bem mais difícil. Primeiro, por um fator de confusão pela concomitância com doença pulmonar, com doença vascular periférica, com artropatias. Segundo, pelo comprometimento cognitivo, muitas vezes presente nesse paciente, que dificulta o relato e a descrição desses sintomas. E terceiro, pelas apresentações atípicas das doenças nos idosos. Muitas vezes a IC vai se manifestar como uma confusão mental, um quadro de delírio, uma perda ponderal, uma anorexia, náuseas, vômitos, plenitude pós-prandial, constipação ou diarreia ou uma dor abdominal difusa. Em relação ao tipo de insuficiência cardíaca, eu posso dividi-lo aí em 3 tipos, com base na fração de ejeção. A IC de fração de ejeção reduzida, que vai ser o foco dessa aula, quando a fração de ejeção é menor do que 40%, apresentando junto a isso sintomas e sinais típicos, elevação de BNP e cardiopatia estrutural relevante. E eu tenho ainda a IC de fração de ejeção intermediária, uma fração de ejeção entre 40% e 49%, e a IC de fração de ejeção preservada, uma fração de ejeção maior do que 50%, mas ambas com sinais e sintomas típicos, podendo haver elevação de BNP e um
nível menor do que a IC de fração de ejeção reduzida, mas ainda assim com elevação, e a presença de cardiopatia estrutural ou disfunção diastólica. Em termos de evolução, os pacientes com IC eles tendem a passar um longo período com sintomas controlados, com o tratamento adequado. Após esse longo período de platô, a doença progride, ele pode apresentar descompensações frequentes. A cada uma dessas descompensações, ele vai retornar ao nível funcional no patamar inferior do que ele tinha antes. E caso esse paciente não seja elegível nem a transplante, nem a dispositivo de assistência ventricular, ele vai evoluir a óbito. Lembrar que, ao longo de toda a história natural da IC, esse paciente é suscetível a um evento de morte súbita, independente de estar na fase de platô ou na fase de descompensações frequentes. Em relação aos estágios da doença, são 4. No estágio A, ele paciente com risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas sem doença estrutural estabelecida ainda. Estágio B, paciente já com uma doença estrutural, porém sem sintomas de insuficiência cardíaca. Estágio D, paciente com doença estrutural que já teve sintomas atuais ou prévios de IC. E o estágio D, aquele paciente com IC refratária ao tratamento clínico. Pacientes em estágio C e D, eu coloco eles na classificação funcional da New York Heart Association, classificação de NYHA. NYHA 1, aqueles pacientes sem sintomas atuais. NYHA 2, pacientes que têm sintomas em suas atividades habituais, mas uma limitação leve. NYHA 3, atividades menores do que as habituais causam sintomas, levando a uma limitação importante nas atividades do dia a dia. E NYHA 4, aquele paciente que é incapaz de realizar qualquer atividade do dia a dia, apresentando sintomas, inclusive ao repouso. Essa classificação permite eu estimar a sobrevida desse paciente no intervalo de 1 ano. NYHA 1, sobrevida maior do que 95%, NYHA 2 de 80% a 90%, NYHA 3 e 4, essa sobrevida despenca. NYHA 3, sobrevida de 65% a 55%, NYHA 4, 50% ou menos. Essa classificação ela é muito boa, ela é muito usada pelos cardiologistas e permite a gente falar a mesma língua em relação a que estágio aquele paciente está, qual a sua classificação funcional, mas ela fala pouco sobre o impacto desses sintomas na qualidade de vida desse meu paciente. Para isso, eu tenho escalas específicas de avaliação de sintomas. Elenquei algumas para vocês. A escala de ESAS é a mais prática, a escala de Kansas City é a mais específica, tem ainda a escala Memorial, MSAS-HF, um uso um pouco mais limitado, entre tantas outras. A ideia dessas escalas é realizar uma avaliação seriada desse meu paciente, para ver como ele está evoluindo e quantificar. E avaliar mudanças na carga de sintomas, na eficácia do meu tratamento e qual o impacto desses sintomas na sua capacidade funcional e na qualidade de vida. A escala de ESAS, uma escala que pega 9 sintomas mais comuns e os quantifica em termos de gravidade, intensidade, impacto em capacidade funcional e na qualidade de vida, uma escala extremamente prática, extremamente fácil de ser usado no consultório. Ele elenca aí sintomas comuns como dor, cansaço, sonolência, náuseas, perda de apetite, falta de ar, depressão, ansiedade e bem-estar e pede para o paciente classificar cada um desses sintomas de 0 a 10. 0, o menor impacto, 10, o maior impacto, a pior sintoma que ele já teve. Isso permite eu direcionar o meu tratamento de acordo com o que está mais incomodando o meu paciente. A escala de Kansas City é uma escala mais específica para cardiomiopatia, são 23 itens, avalia sintomas e a limitação física e social relacionada a ele, bem como qualidade de vida. Uma escala mais longa de ser utilizada, eu tenho uma versão curta com 12 perguntas. Tenho ainda a escala Memorial, MSAS-HF, de um uso um pouco mais limitado. São 32 itens e ele avalia a frequência
nas últimas 2 semanas dos sintomas, a gravidade e a angústia associada a eles. Sempre importante também avaliar a funcionalidade e fragilidade do meu paciente. Para funcionalidade, eu uso a escala de Lawton em CATS, atividades instrumentais básicas de vida diária. Posso ainda utilizar a escala de performance paliativa, o PPS, assim como o ECOG. E a escala de fragilidade, eu tenho as opções do FRID, do FRAIL ou da escala de fragilidade clínica. Sempre importante avaliar a escala atual do paciente e ter ideia de qual era a prévia para saber como ele está evoluindo. Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, no primeiro momento eu posso dividir em 2 grupos. Tratamento não medicamentoso envolve dieta hipossódica, restrição hídrica, realização de atividade física, reabilitação cardíaca, evitar anti-inflamatórios não hormonais, lembrar da vacinação da gripe e contra a pneumonia, contra o pneumococo e da educação do meu paciente. É importante que ele entenda o que é a doença, como ela evolui, qual é a proposta de tratamento. Eu tenho tratamento medicamentoso, que envolve as drogas modificadoras de doença, as terapias adicionais, o uso de diurético, que é o sintomático, e até mesmo a reposição de ferro endovenoso. Tratamento modificador da doença na insuficiência cardíaca, eu chamo carinhosamente de quarteto fantástico. Ele envolve o uso de, primeiro, inibidor da ECA ou bloqueador receptor de angiotensina ou sacubitril/valsartana, associado a antagonista do receptor mineralocorticoide, a espironolactona, associado a beta-bloqueador, associado ao inibidor do SGLT2, DAPA ou empaglifosina. Esse é o tratamento inicial, eu monitoro o meu paciente. Em casos de cenários refratários, eu posso partir para as chamadas terapias adicionais, que envolvem terapia de ressincronização cardíaca, cardiodesfibrilador implantável, CDI, e uso de outras drogas, como digoxina, ivabradina, hidralazina nitrato. E eu posso ainda, dentro desse cenário de refratariedade, encaminhar o meu paciente para um centro especializado em insuficiência cardíaca. Quando eu encaminho o meu paciente para o especialista, existe esse mnemônico, I need help. E uso de inotrópicos EV, intolerância à terapia otimizada, NIRA 3 a 4, edema persistente, refratário a altas doses de diuréticos, uma fração de ejeção menor do que 20%, uso de CDI e presença de choques apropriados recorrentes, hospitalizações e visitas ao PS frequentes nos últimos 12 meses, elevação persistente do BNP, lesão de órgão-alvo, uma pressão sistólica menor do que 90% persistente. Na presença de um ou mais desses itens, é indicado encaminhar para um especialista. Onde entra o cuidado paliativo dentro desse cenário? O que a gente observa na imensa maioria dos serviços é esse modelo, onde o tratamento modificador da doença é implementado de maneira exaustiva até que poucos dias antes da morte do paciente é chamado aí o serviço de cuidado paliativo. É um cenário parecido com esse. O paciente já está refratário a todos os tratamentos, está na UTI, precisando de diálise contínua, de altas doses de droga vasoativa, entubado em ventilação mecânica, no momento que o assistente fala que não há mais nada para fazer, e aí chama a equipe de cuidado paliativo. O ideal seria este modelo aqui, onde o cuidado paliativo ele é instituído logo no diagnóstico da doença. Ao longo aí da evolução, o tratamento modificador da doença vai perdendo espaço e os cuidados paliativos vão ganhando espaço até que eles se tornam a maior demanda do paciente, especialmente no período do processo de morte, onde o paciente idealmente deveria estar no cenário de hospice care, e lembrar que o cuidado paliativo também se estende no período do luto para a família desse paciente. Eu posso aí elencar algumas fases dos cuidados paliativos na insuficiência cardíaca. A fase 1 é aquele paciente NIRA 1 a 3, ambulatorial, com tratamento modificador da doença otimizado, sendo monitorado com adequado controle dos sintomas. Para esse paciente, cabem ações paliativas
no sentido de educá-lo, tanto a ele quanto a família, sobre insuficiência cardíaca, sobre autocuidado, entender quais as expectativas dele em relação à evolução da doença, e avaliar se ele já tem algum tipo de diretiva antecipada. A fase 2 do cuidado paliativo na IC é aquele paciente já NIRA 3 ou 4, já com admissões hospitalares frequentes, onde esse controle de sintomas precisa ser cada vez mais otimizado e eu preciso assegurar a qualidade de vida desse meu paciente, porque a qualidade de vida dele está prejudicada. Que cabe cuidado paliativo, medidas de suporte e auxiliar o paciente e a família a lidar com a insuficiência cardíaca e com o impacto que ela está tendo nas suas vidas. A fase 3 é o paciente já NIRA 4, hospitalizado ou ambulatorial, já no que a gente chama de terminalidade. Eu preciso de um controle otimizado de sintomas e já uma definição bem estabelecida das abordagens de reanimação. E lembrando que eu tenho outros elementos que são relevantes que eu preciso manejar, como depressão, síndrome demencial, doença renal crônica, anemia e diabetes. Quais são os critérios para considerar que o meu paciente está em terminalidade? Aquele paciente NIRA 3 ou 4, com uma fração de ejeção menor do que 20%, refratário ao tratamento otimizado, incluindo vasodilatadores, pacientes onde o transplante cardíaco e o suporte circulatório já foram descartados, arritmias frequentes, história de PCR ou morte súbita revertida, síncope, embolia cardiogênica, caquexia cardíaca. Quem vai fornecer o cuidado paliativo para esse meu paciente? Pode ser realizado pela equipe usual, pela equipe de cardiologia, usando abordagens paliativas. Esse cenário tem parte boa, que seria esse paciente continuar sendo acompanhado pela equipe que o segue há muitos anos, então a relação médico-paciente está bem estabelecida, mas tem o perigo dessa abordagem paliativa ter algumas distócias. De modo que o cenário ideal seria esse aqui do meio, onde a equipe usual se une à equipe de cuidados paliativos no modelo compartilhado de cuidado, focando no que for melhor para o meu paciente. Eu tenho ainda a possibilidade da equipe de cuidados paliativos especializada ser a única a despender os cuidados para esse paciente. Em termos de evidência, um dos principais estudos que a gente tem é o PAU-HF de 2017, onde ele comparou 2 grupos de pacientes com insuficiência cardíaca, um deles recebendo cuidado usual para IC, o outro recebendo cuidado usual mais o cuidado paliativo. Esses pacientes foram acompanhados por até 24 meses e foi comparado a qualidade de vida a partir dos questionários de qualidade de vida. Kansas City e um outro questionário, e observou-se o quê? Ao longo desse segmento, houve sim diferença estatística em termos de qualidade de vida entre aqueles pacientes com cuidado paliativo e com tratamento usual e aquele paciente só com tratamento usual, sendo aí favorável para o paciente que também recebeu cuidado paliativo. Isso só reforça toda a importância dessa aula. Em termos de controle dos sintomas, o principal sintoma para esse paciente é a dispneia. Para manejá-la, eu posso otimizar as drogas modificadoras de doença, se ainda tiver essa possibilidade. Eu tenho um tratamento geral, o uso de diuréticos, a terapia inotrópica e o uso da morfina. Em termos de tratamento geral, a oxigenoterapia é uma opção. Lembrar que a cânula nasal ela promove um maior conforto para o meu paciente, mas que ela só deve ser instalada em caso de dispneia associada à hipóxia, nunca pela dispneia sozinha. Importante melhorar o posicionamento do paciente no leito, pretender um balanço hídrico zerado ou negativo. Os benzodiazepínicos podem ser administrados em associação aos opioides, como uma segunda opção. Catéter de alto fluxo e a ventilação não invasiva, VNI, são fortes aliadas para nós, nesses pacientes com dispneia, especialmente com congestão associada. Tenho ainda a reabilitação cardiopulmonar e medidas simples, como um ventilador no ambiente, um ambiente mais ventilado,
pode trazer aquela melhora subjetiva dessa sensação de dispneia. Em relação aos diuréticos, para idosos, o ideal é iniciar em doses pequenas, aumentando gradativamente. Para os pacientes com IC mais refratário, eu tendo a ser mais liberal nas doses. Sempre importante monitorar a resposta terapêutica e os seus efeitos adversos. E lembrar que de reduzir a dose do diurético caso o paciente passe a ingerir uma quantidade menor do que a de água ou tenha aí piora na sua condição clínica. Os principais efeitos adversos do diurético são distúrbio hidroeletrolítico, hipopotassemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipotensão por depressão de volume, aumento de risco de queda, especialmente nas primeiras semanas, insuficiência renal, hiperuricemia e gota no caso dos diuréticos tiazídicos e hiperglicemia. Em relação à terapia inotrópica, a atualização da diretriz de insuficiência cardíaca de 2020 foi a primeira a considerar a terapia inotrópica ambulatorial de maneira contínua ou intermitente para controle de sintomas e redução de taxa de hospitalização naqueles pacientes com IC avançada, não elegíveis a dispositivo de assistência ou a transplante cardíaco. Em relação à morfina, seu uso na IC ainda é controverso, não tem estudos que falem da morfina para controle de dispneia secundária, cardiopatia, mas eu extrapolo os outros dados. A ideia é sempre iniciar em doses mais baixas, iniciar com 1 a 2 miligramas, e ela vai promover uma redução de frequência respiratória e do uso da musculatura acessória. E promove um relato subjetivo de melhora dessa dispneia. Sempre importante monitorar sinais de intoxicação, como sonolência, miose e mioclonia. Outro sintoma extremamente comum e que a gente fala e discute muito pouco é a dor no paciente com IC. Sua prevalência aumenta com a idade, com a piora da classe funcional, está associada ainda à fadiga e à depressão. 89% dos pacientes em NIRA 4 relatam dor e 61% dos pacientes hospitalizados por IC relatam dor. Ela está associada a piora de qualidade de vida e maior frequência de descompensação. Primeiro ponto é diferenciar a dor isquêmica relacionada à isquemia miocárdica da não isquêmica, aplicar escalas de dor para saber qual é a sua intensidade. Em caso da dor isquêmica, as drogas antianginosas precisam ser instituídas ou otimizadas. Importante evitar os anti-inflamatórios não esteroidais, por aumentar a restrição hídrica, retenção hídrica e disfunção renal. Paracetamol é uma opção de medicação não opioide, aí a morfina EV também é uma opção. Lembrar que, em paralelo a tudo isso, medidas como psicoterapia e terapia ocupacional são importantes, e se essa dor está relacionada ao CDI, ajustes são necessários, a gente vai falar sobre isso adiante. Depressão e ansiedade, outro sintoma frequente, 42% dos pacientes com IC sofrem de depressão e ansiedade, 70% dos pacientes com IC avançado, esse número aumenta significativamente. Tem também aumento da prevalência de queixas como fadiga e outros sintomas e piora de qualidade de vida. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os antagonistas alfa-2, como a mirtazapina, são os mais seguros para serem utilizados. Eu devo evitar os antidepressivos tricíclicos pelo risco de hipotensão ortostática e arritmia. Psicoterapia e reabilitação são de extrema importância e, assim como exercícios respiratórios e as técnicas de relaxamento. Fadiga responde muito bem ao processo aí todo de reabilitação, mas sempre é importante avaliar causas secundárias, como a apneia do sono mal controlada, desnutrição, efeitos colaterais de medicamentos, anemia, hipopotassemia, hipotireoidismo ou depressão. O edema, importante restrição hídrica apropriada, monitoramento de peso desse paciente. Os diuréticos, tanto VO quanto EV, eu posso inclusive considerar diurético EV em infusão domiciliar naqueles pacientes já com IC mais avançada. Otimizar a terapêutica de base para insuficiência cardíaca, se possível, e lembrar dos cuidados com a pele, minimizando o risco de infecções cutâneas. Tosse, sempre avaliar nível de congestão.
Rever o uso dos inibidores da ECA e realizar uma busca ativa por infecção pulmonar e sinais de broncoaspiração. Caso de tontura, rever as doses dos antihipertensivos, que pode ter um componente de hipotensão ortostática. Náuseas e vômitos frequentes, sempre avaliar a suspensão de AS, se possível, considerar procinéticos, uso de Aldol, refeições em pequeno volume e intervalos menores. Constipação intestinal, posso realizar uso de laxantes, muitas vezes até flexibilizar a restrição hídrica e adequar a uma dieta não obstipante. Insônia, avaliar e tratar a depressão, ansiedade, a própria nictúria, principalmente para pacientes que usam diuréticos, o ideal é não deixar uma dose no período noturno, porque isso vai aumentar as idas ao banheiro durante a noite, deixar essa última dose mais para o período da tarde, e isso também é importante para prevenir as quedas associadas a esses episódios de nictúria. Rever também controle da apneia do sono e delírio, assim como medidas de higiene do sono. Em termos de delírio, sempre avaliar a causa precipitante, se a causa precipitante é uma descompensação na insuficiência cardíaca, tem alguma infecção associada ou alguma descompensação de outra doença que esse paciente possa possuir. Minimizar o uso de fármacos anticolinérgicos e, se necessário, uma baixa dose de antipsicóticos, se esse paciente apresentar aí algum risco para si mesmo ou para o cuidador, sempre tentar priorizar o uso de Aldol. Em relação ao CDI, o cardiodesfibrilador implantável, 1/4 dos pacientes com CDI eles tendem a receber choques nas últimas 24 horas de vida. Eu posso considerar a reprogramação desse CDI para pacientes em final de vida, para evitar choques dolorosos e fúteis. Claro que isso tem que ser executado em tempo hábil, antes dele começar a apresentar esses choques. E é importante ter uma forte relação médico-paciente, um acompanhamento muito próximo. Caso isso não seja possível, o paciente vem apresentando esses choques, esteja em final de vida, eu posso considerar inativar esse CDI. Claro que isso sempre tem que ser uma relação compartilhada entre equipe médica, o familiar e o paciente, se ele puder participar dessa decisão. Desprescrição, outro ponto muito importante quando a gente fala em cuidados paliativos na insuficiência cardíaca. Sempre preciso revisar os medicamentos que meu paciente faz uso e suspender aqueles pacientes que estão trazendo malefício ou já estabelecidos ou em potencial, e esses malefícios superam os benefícios. Pacientes que têm medicações que estão promovendo efeitos adversos para esse paciente. Suspender medicações que podem até aumentar a sobrevida a médio e a longo prazo, porém a curto prazo estão trazendo efeitos adversos, estão trazendo malefício, ou está sendo só mais uma medicação para ele. Suspender medicações preventivas, no caso de pacientes em final de vida, como uma estatina, e suspender medicações de efeito nulo, são as medicações fúteis. Esse é o chamado ciclo da desprescrição, onde o primeiro passo é revisar e reconciliar todas as medicações que o paciente toma, não só as medicações cardíacas, não só as medicações que foram prescritas, mas também aquelas de venda livre. Segundo passo, avaliar efeitos adversos dessas drogas. Terceiro passo, eleger os candidatos à suspensão. Quarto passo, descontinuar essa medicação. E quinto passo, monitorar o meu paciente após a retirada do remédio para saber se ele não vai ter nenhum efeito colateral por estar sem a medicação. Como mensagem final, saber que meu paciente idoso típico, além da cardiopatia, eles têm múltiplas outras comorbidades, ele está sujeito à polifarmácia, a diversos graus de fragilidade, muitas vezes a déficit cognitivo. E muito importante o acompanhamento multiprofissional desse paciente, que envolve o cardiologista, o médico especialista em cuidados paliativos, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, TO. As minhas metas têm que ser redução de mortalidade, claro, mas lembrar de priorizar. Melhora de funcionalidade, melhora de independência, redução de sintomas. Sempre valorizar e respeitar as escolhas de final de vida desse meu paciente. Lembrar que todo esse processo de tomada de decisão ele é individualizado.
Não tem uma receita de bolo, modelo pronto de como agir. Tem que considerar a situação aguda, o prognóstico desse paciente, os valores deles e o melhor modo de eu respeitá-lo nos mais diferentes cenários. Deixa aqui o meu contato para quem tiver alguma dúvida e agradeço a atenção. Muito obrigada.